Estamos falando sobre comunhão. Eu quero pegar um texto de Êxodo capítulo 4, quando nós falamos sobre o chamado de Moisés. Quando Moisés é chamado para poder fazer uma obra no meio do povo de Deus. Capítulo 4 de Êxodo diz assim: Então o Senhor respondeu: Eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz. Então Moisés respondeu: Eis que não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não me apareceu. E o Senhor disse: O que tens em tuas mãos? E ele disse: Uma vara. Lança a vara em terra, e ela tornará-se em cobra. E Moisés fugia dela. Por isso disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega a cauda. E ele estendeu. E a mão, e pegou ela, e tornou-se vara em suas mãos. Por isso crerão. E apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e disse: Mas o Senhor mete agora a tua mão no peito. Ele meteu a mão no peito, e quando tirou, eis que a tua mão estava leprosa, branca como a neve. Então disse: Torna a meter a tua mão em teu peito. E tornou a meter a mão no peito. E ao tirá-la, eis que tornara como a outra carne. E se acontecer de não crerem, nem ouvir a voz do primeiro sinal, crerão na voz do segundo. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos na tua presença, meu Deus, essa igreja, e neste momento, meu Deus, quando vamos ministrar a tua palavra, nós clamamos, meu Deus, que no nome de Jesus, a tua presença, a tua graça, o teu poder venha sobre nós, Pai. Nós clamamos para que essa noite, meu Deus, quando ministrarmos essa palavra, as pessoas que ouvirem essa palavra, meu Deus, sejam impactadas pelo poder daquilo que nós vamos ministrar, no nome de Jesus. Querido, eu li esse pequeno texto, onde você viu que Moisés, ele teve uma dúvida quando o Senhor lhe chamou. Quantos aqui não tem dúvida sobre um propósito? E o Senhor deu vários sinais: estende a vara vira cobra, coloca a mão no peito, fica leproso, depois a mão é curada. E mesmo com tudo isso, Moisés, ele tem uma certa dificuldade em entender que o Senhor estava o chamando. E lá no versículo 10, quando o Senhor disse Moisés, de novo no chamado, ele fala: Senhor, eu nunca fui homem eloquente, eu não sei falar. Eu tenho dificuldade na fala. Segundo alguns teólogos, dizem que Moisés, ele tinha um problema na fala devido até no nascimento. Porque como ele foi escondido muito tempo, segundo alguns estudiosos, diz que a sua boca foi tampada várias vezes para que não chorasse, para que não fosse morto. E talvez aquilo tenha lhe causado um trauma na sua fala. Outros já falam que Moisés talvez era muito duro no seu falar. E Moisés foi chamado depois de um homem mais manso, mas ele matou uma pessoa com a própria mão, né? Mas ele tinha dificuldade na fala. E ele fala assim: eu não sou homem eloquente, não tem como eu falar. Então a Bíblia diz que o Senhor respondeu a ele, versículo 11: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o cego? Não foi eu, Senhor? Agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que hás de falar. E ele disse: Senhor, rogo-te que envie outro em meu lugar. Quer dizer, o Senhor está falando: Moisés, eu fiz você assim, eu fiz a pessoa que tem alguma dificuldade, eu, Senhor, permiti isso. E ele fala: Senhor, eu sei disso tudo, mas eu peço mais uma vez, envia outro em meu lugar. E quando ele disse isso, a Bíblia diz que o Senhor ficou irado. Nunca questione Deus sobre o teu chamado, que você vai irar a Deus. Porque quando você questiona Deus sobre aquilo que Ele está fazendo, chamando para a sua vida, está dizendo que Deus fez errado. Ele escolheu da maneira errada. Eu, nesses longos anos de ministério, eu já questionei Deus, falei, olha assim, Deus, como é que o Senhor está usando essa pessoa? Como é que pode? E a gente não pode entrar em coisa que é da responsabilidade de Deus. Isso é coisa de Deus, Ele que sabe o que faz. Eu estava conversando com minha esposa de manhã, como é que Deus cria uns caminhos estranhos, né? A gente acha que é do nosso jeito e Deus lá está fazendo de outra maneira. E Moisés, então, ele questiona Deus, e a Bíblia fala que Deus fica irado com ele. Então a Bíblia fala que Deus se irou, e ele fala: veja o teu irmão Arão, levita, ele fala bem, e ele te sairá ao encontro, e ao te ver, se o seu coração ficará alegre.
Pastor, o que isso tem a ver com comunhão? Isso tem a ver com o que eu quero falar aqui agora, bem rápido. A igreja precisa ter uma missão, uma visão daquilo que a igreja quer. O grande problema dos pastores que eu vejo, dos líderes, quando eu pergunto para eles assim, qual é a visão do teu ministério? Qual é a missão do teu ministério? Porque a gente quer dar tiro para tudo quanto é lado. E a gente acaba não alcançando coisa alguma. Então a gente precisa ter uma missão. Eu, por exemplo, na minha igreja, quando eu pastoreava a igreja, alguém perguntava, qual é a visão da sua igreja? Eu falei, nossa igreja é uma igreja que nós temos um propósito de edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro e cada caso é uma extensão da igreja, ganhando a nossa geração para Cristo. Essa era a visão da igreja. Qualquer pessoa que chegasse ali sabia que ele é um ministro, cada casa dele é uma extensão da igreja, e ele é chamado para ganhar a sua geração. Isso tem que ficar gravado na mente daquelas pessoas. E a gente ensinava as pessoas a ter essa missão. Missão e a visão é onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Agora, propósito é como eu vou chegar lá e por que eu quero chegar lá. Se você não entende o propósito da missão, você não entende por que fazer a missão. Eu, quando trabalhei em empresa no Brasil, e eu fui chefe de departamento de segurança, membro da CIPA, né, que é a Convenção Interna de Prevenção de Acidente. E muitas vezes eu comandava o cara usar o capacete. E ele não queria usar. Aí, de vez em quando, a gente precisava de acontecer um acidente. E a gente levava o cara e falou, está vendo por que você tem que usar o capacete? Por causa disso aqui. Aí ele entendia o propósito. E quando ele entendia o propósito, ele já nunca mais tirava o capacete. Porque ele entendia que o propósito do capacete não era uma ordem de um superior. Era para proteger a cabeça dele. Então, tudo que você não coloca um propósito, a pessoa não vai entender por que faz. Então, antes de mandar fazer, você dá um propósito, pessoal. Estou te dando um propósito por isso, é para quê? Então, a igreja tendo a missão e sabendo o propósito, e essa missão começa a acontecer, como fazer isso, nós começamos a entender que essa missão e esse propósito não se faz sozinho. Não se consegue fazer nada sozinho. Deus não nos fez completo. E aqui está esse texto, porque Deus tinha um propósito, uma visão para o seu povo. Tirar o povo da terra do Egito, levar-o para a terra de prometida. Por isso que esse conflito é de muitos anos. Porque Israel sai do Egito e vai para uma terra de Canaã, e quando chega naquela terra, a terra estava habitada por inimigos. E o Senhor coloca eles naquela terra, para habitar naquela terra, e os promete por herança aquela terra. Era a intenção de Deus, tirar o seu povo da escravidão e levá-los para a sua terra, levá-los para ter possessão da terra, deixar de ser escravo e ser o seu povo. E qual a intenção de Deus fazer isso? Deus queria ter na terra um povo que fosse referência dele. Porque através daquele povo, Deus queria levar uma cultura do seu reino sobre a terra. Esse é o propósito de Deus desde Adão. Deus quer ter uma família na terra, para através dessa família ele implantar na terra a cultura dos céus. Deu para entender ou não? E, infelizmente, tudo que nós estamos sofrendo hoje na igreja, pastor, é porque a igreja entendeu esse propósito errado. A igreja ganhou a alma e ficou preparando a malinha para ir embora para o céu e deixou o mundo na mão do diabo. E agora agora a gente viu que Jesus não voltou no tempo que a gente achou que devia voltar. Nós estamos vendo a terra que está totalmente dominada pela cultura do inferno, porque os crentes saíram da cultura, os crentes saíram da música, os crentes saíram da faculdade, os crentes saíram da empresa, os crentes saíram de tudo. E se fecharam no seu gueto da igreja evangélica, com a malinha pronta, dizendo, Jesus, volta logo, porque aqui está ruim. Aí, como Jesus não voltou, agora a gente está lascado, porque agora você vai para a música, não tem artista evangélico. Você vai para a imprensa, não tem artista, não tem jornalista crente. Você vai para a política, não tem gente com temor de Deus. Então, assim, nós estamos cercados por inimigos do Hamas, bombardeando a igreja, de falar assim, é o que está acontecendo hoje. Porque eu fui fazer faculdade com 38 anos de idade, porque quando eu terminei o primeiro ano, o primeiro ciclo, né, e fui para o segundo, terminou o segundo ciclo, que eu estava terminando o ensino médio no Brasil, o pastor falou, larga tudo isso aí, vem para o seminário, porque Jesus está voltando, não dá tempo de estudar. Eu larguei a escola. E já terminei ali, já fiz o seminário rapidinho, terminei, já fui mandado para a igreja, e comecei a pastorear, e nunca mais deu tempo de estudar. E Jesus ia voltando todo ano, e não voltou. E eu falei, amor, vamos casar logo, para Jesus voltar no céu. Não tem, então vamos embora. E a gente casou naquela pressa, né? E você sabe como é que é. Eu queria pecar, vamos logo, porque no céu eu disse, não tem esse trem, vamos logo. Aquela pressa para casar, porque vai que Jesus volta, né?
Quem é desse tempo? Hoje não tem isso mais não, né, pastor? Hoje em dia, hoje o trem liberou geral. Nós também namorava esse tempo ainda, 4 anos ainda, e segurando o tchan e tal. Hoje. Mas, irmão, era uma luta, a gente queria, volta, sabe, tudo tinha que ser rápido. Para que comprar casa, para que estudar, para que não sei o quê, não é? E a gente foi vendo a cultura do fujão. Vamos embora logo. Volta logo. Então, toda vez que a nossa cultura era a cultura do Apocalipse. E o que a gente estudava de escatologia, né? Era a moda de escatologia, porque a gente está voltando. E a gente viu que Jesus não voltou. Aliás, voltou para alguns, mas não voltou no coletivo. E, de repente, a terra foi dominada pela cultura. E a igreja deixou de implantar o propósito. Que o propósito que Jesus tem para a igreja é que a igreja implante o seu reino na face da terra. Venha o teu reino. Então, essa igreja tem que entender que ela está plantada aqui em Sintra para que, nesse local, ela implante a cultura do reino de Deus. A injustiça tem que terminar aqui. Se hoje eu estou na advocacia, por exemplo, Deus me tirou de trás do púlpito e hoje eu estou lá no meio do secular, mas lá eu estou ministrando e pastoreando e sendo influência naquela comunidade para fazer justiça naquele lugar. A justiça do reino de Deus. E tem muita gente que pensa que ministério é estar no púlpito. Foi feito um estudo, apenas 3% dos crentes vão ocupar púlpito. 97% dos crentes exercerão seu ministério fora do púlpito. E você não sabe nem qual é o teu ministério ainda. Então, a igreja tem que entender essa missão. A missão de ir, de fazer, de implantar. E aqui está a missão que Deus deu para Moisés, trazer o povo, implantar esse povo na terra e fazer daquele povo a sua referência na terra, o seu Deus, a cultura do Deus de Israel. Agora, para cumprir essa missão, essa visão, Deus levanta Moisés. E Moisés tinha que ter esse propósito. E Moisés não entendeu esse propósito. Ele não estava entendendo que Deus estava chamando ele para fazer algo. E a Bíblia diz que quando Moisés viu os seus defeitos, ele começou a usar os seus defeitos como desculpa para não cumprir o teu ministério. Quem já usou os seus defeitos para dizer que não pode cumprir o teu ministério? Quem já se sentiu pecador demais para ser usado por Deus? Quem já se sentiu? Ah, pastor, eu sou muito pecador. Glória a Deus, irmão. Esse é o cara que Deus pode usar. Eu tenho medo de crente santo demais, pastor. Quando eu vejo crente santo demais, eu falei, vai dar merda. Oh, não pode falar merda, desculpa. Irmão, eu fui chamar a atenção esse dia porque eu falei essa palavra. Desculpa, não pode, aqui em Portugal não pode. Vai dar algo iniquivelmente execrável. Pronto. Então, não pode. Eu falei, vai dar problema esse negócio. Vai dar problema esse negócio. Porque o cara, ele é tão santo que nem ele aguenta ele. Se ele cair, nem ele dá conta de perdoar e dizer, você pode voltar. Ele mesmo fala com ele, você vai para o inferno. Ele mesmo se condena. Então, eu tenho um problema com essas pessoas que são crentes demais. Com essas pessoas que são santas demais. A Bíblia fala, não sejais demasiadamente santo, porque senão você destrói a você mesmo. Mas tem gente que, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Ainda bem que você não sabe. Sinal que você pode aprender. As grandes multinacionais, elas não gostam de pegar ninguém pronto, elas gostam de treinar sua própria equipe com a formação do seu DNA da empresa. Só a igreja gosta de pegar trem pronto, não gosta de discipular. Mas lá fora, o secular, eles pegam a pessoa que não tem experiência e falam, vou pegar você e colocar no nosso DNA, no nosso padrão. A nossa visão da empresa. Então, veja que essa questão de meus defeitos, eu já quis desistir de ministério várias vezes. Eu lembro quando eu comecei a pastorear com 22 anos, a pessoa chegava nele e falava assim, cadê seu pai? Eu falei, qual pai? O pastor. Eu falei, eu sou pastor. Não, você não pode ser o pastor. E eu falei com a minha esposa, vou largar esse negócio, quando eu ficar velho, barrigudo, eu vou ser pastor. Você entendeu? Aí você, sabe, as pessoas colocam um monte de dificuldade para tudo. E Moisés colocou isso. Então, Moisés então falou assim, eu não sei falar. Quem sou eu para falar até Faraó? Aí o Senhor falou, olha, Arão fala bem. E ele está vindo ao teu encontro. E quando ele chegar ao teu encontro, ele vai ficar muito alegre. Por quê? Porque Arão sabia falar bem, mas não sabia liderar. Arão era eloquente, Arão falava bem, mas Arão tinha uma dificuldade em liderança. Vocês lembram do bezerro de ouro?
Moisés sobe ao monte para orar, Arão fica lá embaixo, o povo falou, está demorando, você vem que nós vamos lá, rapaz, fácil, vamos fazer um bezerro de ouro, pronto. É o cara assim, voa bem com todo mundo. Quando Moisés desce do monte, estava lá um bezerro de ouro lá embaixo. Aí, o que foi isso, Arão? O povo mandou fazer, como é que é, né? A voz do povo é a voz de Deus. É chamado político. Então, Arão, ele sabia falar bem, mas não tinha liderança. Então, a Bíblia fala que quando Arão visse Moisés, ele ficaria alegre, porque achei um líder que vai canalizar o que eu falo. E Deus falou, usa Arão, porque quando você encontrar com Arão, ele vai ficar alegre, porque ele precisa de um líder e você precisa de uma voz. E todo líder precisa de uma voz e toda voz precisa de um líder. Quem está entendendo? E sabe o que aconteceu? O Senhor falou com Moisés, então vai ser assim, Moisés, olha que loucura que Deus faz. Já que você tem um problema na fala e Arão tem um problema com o líder, então fala assim, eu falo a você, você fala a Arão, Arão fala a Faraó. Olha aqui. E eu serei por ti por Deus, e você será para Arão por Deus, e Arão será para o povo como profeta. Pronto, resolveu o problema. Pastor, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero dizer contigo, querido, que nós precisamos ter relacionamento de comunhão e de ministério, porque nós não somos completos. Todo profeta tem que ter um pastor, e todo pastor tem que ter um profeta. É por isso que você pega a Bíblia fala que Deus deu os ministérios, apostólico, pastoral, mestre. O problema dos pastores é que o pastor quer ter, ele quer ser tudo. Irmãos, quando eu entendi o meu ministério, o meu propósito, eu não perco tempo com coisa que está fora do meu propósito. Por exemplo, eu tenho um chamado de liderar e levantar liderança. Não fui chamado para curar câncer, para levantar defunto. Deus pode até usar, glória a Deus por isso. Mas não gasto tempo com isso. Vai ter um seminário de cura, eu não vou. Por quê? Porque não é meu propósito. Vai ter um seminário para coach para criança. Parabéns, mas eu não vou. Não é para mim. Por quê? Porque não é meu propósito. Vai ter um seminário aí, querido, sobre... vamos estudar sobre todas as fontes teológicas da idade de... Não fui chamado para isso. Agora, tudo aquilo que envolve liderança, eu estou dentro, porque é o meu propósito. Por exemplo, eu estou advogando. Eu lembro quando eu peguei meus documentos aqui em Portugal para advogar, um pastor falou assim, não, cara, que legal, cara, você vai abrir um grande escritório, vai ganhar muito dinheiro, você vai se dar bem aqui. Eu falei, cara, isso aqui para mim é só um instrumento para chegar onde eu quero, não é meu propósito, não me empolgo com isso. Não pretendo ser um grande jurista, não pretendo ser desembargador, não pretendo ser um grande, não pretendo, faço bem feito, porque tem que fazer, é a minha profissão. E me abre muitas portas, graças a Deus por isso, e ajuda muita igreja com isso. Graças a Deus, sou instrumento de Deus para ajudar o seu reino. Mas o meu propósito aqui nessa terra é levantar uma geração de liderança na Europa. Esse é o meu propósito. Entendeu o que eu estou falando? Você tem que achar o seu propósito. Quando você acha o seu propósito, você não perde mais tempo com propósito. Você não perde mais tempo com coisa fútil. Você não perde mais tempo com muita coisa. Você se equipa melhor porque você achou o seu propósito. Você precisa sair dessa reunião de qual é o meu propósito. Por exemplo, eu toco, canto. Diz que canta bem, diz que toca bem, diz que dá para levar. Mas eu não mexo com música, porque não é meu propósito ser músico. Não é meu propósito ser cantor. Deus Deus quebra um galho de tudo, põe pau para toda obra, mas não quer dizer que é meu propósito. Se o pastor me chamasse, por exemplo, aqui para a igreja, falou, pastor, quer que você vá lá na igreja lá, você vai ministrar um seminário lá sobre o poder de Jeová. Eu falei, pastor, convida outro, porque não é o meu propósito. Tem que entender qual é o seu propósito. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, Deus coloca cada um na igreja com um propósito. Por quê? Porque o seu propósito completa o propósito do outro. O seu propósito completa o propósito dela. Agora, preste atenção. O que acontece, pastor, enquanto você não acha o seu propósito? Enquanto você não acha o seu propósito, você está amarrando o propósito dela. Entendeu agora, pastor? Por que o diabo não quer que a igreja haja o propósito? Porque o meu propósito, quando ele é desatado, ele desata o seu propósito. Veja bem, o propósito de Moisés estava preso, e porque o propósito de Moisés estava preso, o propósito de Arão estava amarrado. Nós tínhamos um líder e nós tínhamos um profeta, e os dois amarrados porque os dois não acharam o propósito.
Quando Deus convence Moisés que ele podia fazer o que ele ia fazer, mesmo falando mal, mesmo talvez não sendo eloquente, mesmo com a sua insegurança, mas Deus o chamou para ser líder, ele falou, tá bom, eu aceito a minha liderança. Desatou o teu ministério, e a Bíblia fala que desatou o ministério de Arão, e Arão, quando viu, muito se alegrou e falou, graças a Deus, achei agora onde eu posso desatar o meu propósito. E é por isso que a igreja precisa trabalhar muito com a comunhão, muito no relacionamento. Nós estamos agora vivendo um período que a igreja nunca viveu, e a gente tem que acostumar com esse novo período, e as coisas não serão mais como antes, pastor. A era digital chegou e não vai embora. A gente precisa mudar e moldar para esse novo tempo. Não dá para ser tudo mais templo, não dá para ser tudo mais prédio, não dá para ser tudo mais presencial. Por exemplo, muitos colegas meus advogados estão fechando o escritório, não tem necessidade de uma grande estrutura de escritório, você faz tudo home office, tudo. Eu tinha pago 2 meses no escritório, eu fechei tudo, vim para dentro de casa, montei tudo dentro de casa, e quando eu tenho que atender alguém, compro 2 horas de horas numa sala em Lisboa, no centro de Lisboa, vou lá, atendo o cliente e volto para casa. Não tem necessidade, porque a pandemia veio e mostrou que é possível muita coisa funcionar sem presença, sem estar lá. E isso veio para a igreja também. Digitalizou muita coisa. Agora, isso tem também um lado ruim, que as pessoas estão ficando distantes, achando que não precisa relacionar. Eu jantei esse dia com o pessoal e falou, não precisamos congregar, porque dá para a gente assistir um bom culto online, dá para a gente poder assistir uma boa pregação, dá para a gente ter treinamento. Não tem treinamento para tudo no teu lugar. Você vai para o YouTube, você sabe, é o tempo inteiro, é treinamento, é conferência, é estudo, você estuda à distância, você vai para Oxford, você vai para onde você quiser, tudo online. Esse é o lado bom. Agora, tem um lado ruim, que nós estamos perdendo da comunicação presencial e perdendo essa questão de estar junto. E isso precisa ter por quê? Não dá para ser como antes, mas a gente não pode perder o mínimo disso. Por quê? Porque eu só cresço na companhia de outro. Pastor, a igreja tem problema? Graças a Deus que tem problema, porque a gente só cresce com os nossos. Sabe aquele irmãozinho que vocês não suportam na igreja? Pois é, ele é a lixa de Jesus na sua vida para tratar o seu caráter. Pastor, não suporto, pastor, vou dar de matar. Eu falei, Deus faz assim. Estava conversando com um apóstolo no Brasil, ele me ligou e falou, Carlos, como é que eu faço com esse cara? Eu falei, agora você é apóstolo, você vai ter que aprender a lidar com oposição. Dentro do teu ministério, e sem matar o cara. Agora você é apóstolo, meu filho. Apóstolo agora é outro nível. Mexer com pastor. E mexer com pastor não é fácil, irmão. Crente é fácil. Pastor não. Mexer com pastor não é fácil. Crente é crente, ora jejum. Pastor não. Pastor, tem pastor que nem ora mais. Você sabe disso? Ele ora mais. Profissional, eu cheguei. Vocês estão rindo? Tem muito profissional na fé, irmão, que fala uma beleza. Quando você senta com um cara, meia hora para tomar um café, você fala, esse cara nunca foi crente. Caráter todo perdido, cara todo desalinhado. E faz fogo cair do céu. É por isso que pastor bom é o seu pastor, que você conhece ele. Anda junto contigo, você conhece a vida dele. Porque no dia que você passar aperto, não adianta ligar para Pablo Massal, ele não vai na sua casa não, filho. Não adianta você ligar para o Silas, nem para o Edir. Eles estão no outro naipe. Ande junto com a sua família. É aqui que é o nosso socorro, é aqui que é a nossa casa. A gente come lá fora. Irmãos, o que a gente vê na internet é como aquele jantar especial que a gente faz uma vez por ano. A gente vai lá dar uma ida para quebrar a diferença, mas a gente volta para casa que a comidinha de casa que é boa. Essa aqui não falta. Quem está entendendo? Então, nós estamos perdendo essa comunhão, a gente precisa ter esse relacionamento, porque a gente cresce nas diferenças. Eu cresço com Paulo cresce comigo. Eu cresço com a irmã cresce comigo. Tem um dom que você tem que eu não tenho. Eu fico ouvindo Paulo Donato assim, como a gente aprende com esse homem? Esse homem é sábio calado. Eu falo assim, meu Deus do céu, me ensina a ser igual a esse homem assim. Calmo, sereno, tranquilo, a gente vai indo. Jesus, me ensina, Senhor. Eu tenho medo quando explode, porque isso aí quando explode, e esses homens quando explodem, irmão, misericórdia, mas verdade não é? Isso aí quando explode, eu não sou
Depois que eu falei assim, está bravo ou não, acabou. É só barulho. Né? Então, assim, eu fico assim, eu encosto em homem assim e falo assim, o cara tem que aprender com esse cara. Eu tenho que andar perto dele, eu tenho que, né? E ele olha para falar assim, nossa, eu tenho que aprender. Rapaz, a gente completa um ao outro. A gente anda junto. Porque o meu ministério completa o seu completa o meu. E assim a igreja, eu estou falando de comunhão hoje, por que eu usei essa expressão de Moisés e Arão? Porque se você observar daí para frente, nunca mais Moisés nunca falou a Faraó, pastor. Sou que é teólogo, Moisés nunca falou a Faraó, Moisés nunca falou ao povo. Arão sempre falava por ele. Deus falava com Moisés falava com Arão e Arão falava para o povo. Olha que doideira. Arão achou o ministério, Moisés achou o ministério, foi tudo uma bênção. Então, pastor, eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte. Pastor, por que nós temos que ter comunhão? Primeiro, porque só quando a gente se conecta um ao outro, nós podemos crescer como mentoria. A Bíblia diz que quem anda sozinho busca os seus próprios interesses. Cuidado com gente que se isola. Gente que se isola é egoísta, é suicida. E quem é suicida mata você junto. Vou repetir. Cuidado com gente que se isola. Se é líder, pior. Sai fora. Pergunta ao seu pastor, quem fala na sua vida? Você fala com quem? Não tem pastor, então eu estou fora. Se você é pastoreado por alguém que não tem pastor, você não é pastoreado. E ser pastoreado, ter um pastor na vida, não quer dizer que eu concordo tudo com o meu pastor, não. Talvez eu até saiba mais do que ele, mas eu tenho que ter alguém que nivela o meu caráter, alguém que fala na minha vida. Hoje eu tenho aqui em Portugal o pastor Udes, que é meu pastor. Eu não estou medindo com ele conhecimento, quem sabe mais. Eu estou dizendo para ele, pastor, o senhor fala na minha vida. O que o senhor falou na minha vida, eu vou parar e vou ouvir e vou orar. Isso é palavra de Deus na minha vida. Quem está entendendo isso? Alguém tem que te alinhar, alguém tem que te moldar. E geralmente Deus usa isso quem está sobre a sua vida. Então, cuidado quando você anda com alguém que ninguém lidera ele. Cuidado com isso, irmão. É caixão, é suicida. Então, a gente, quando conecta, a gente cresce em mentoria. Toda conexão gera crescimento. É por isso que as multinacionais fazem o quê? Fusão. Elas se fundem para poder dominar o mercado. E os crentes se separam, querem conquistar tudo. Quem está entendendo? Os ímpios praticam princípios bíblicos e os crentes não praticam. Jesus falou assim, o mundo saberão que vocês são meus discípulos quando? Vocês pregarem bem? Quando vocês expulsarem demônio? Quando é que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos? Está na Bíblia. O que está lá? Quem já leu? Quando vocês amardes uns aos outros e forem um só. Se você pegar Atos 2,42, aquela igreja não crescia porque fazia milagre. A Bíblia fala que o povo vendo a comunhão da igreja, o partir do pão, estarem juntos, a Bíblia fala que eles caíram na graça do povo e todo mundo queria ser crente. É bonito esses programas, essas luzes, esse negócio, é lindo, irmão. Isso aqui não impressiona o pecador. Lá fora o mundo faz melhor do que a gente. Eu dava palestra à empresa e as pessoas falavam assim, qual é o segredo da empresa de sucesso? É a estrutura? É a tecnologia? É o dinheiro? Não. A estrutura de uma empresa de sucesso são os seus funcionários. Nós não podemos correr com a mega empresa na estrutura física, mas no atendimento a gente pode concorrer de igual para igual. Sim ou não? De igual para igual. De igual para igual, irmão, aqui no tete a tete a gente concorre com qualquer multinacional, porque um bom atendimento traz a pessoa de volta. Então, eu ia nas empresas dar palestra para treinar pessoas, ensinar a ser pessoas boas no atendimento. E a gente fazia concessionárias pequenas vender muito mais veículo que uma grande concessionária. Por quê? Porque no atendimento, irmão, a gente ganha de qualquer um. Pessoalmente, relacionamento. Quem está entendendo? Por que nós temos que ter comunhão? Porque nós crescemos um com o outro e quando a gente se conecta, a gente alavanca. A gente vai. A gente avança. Quem entendeu o que eu estou falando? Quem entendeu? Pastor, por que nós temos que ter comunhão? Para desatar o meu propósito e desatar o propósito de alguém. Fala comigo, tem alguém esperando me posicionar para que ele rompa também. Quem aqui quer ter provisão financeira? Muito dinheiro. Pastor, queria ter, glória a Deus. Para quê? Para quê? Pastor, para pagar minhas contas. O seu problema não é dinheiro. Conta é problema de sabedoria financeira.
Pastor, por que eu quero ter dinheiro? Acha o teu propósito que o dinheiro vem. Porque talvez está o pastor aqui querendo pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, porque o propósito dele é esse. E você que Deus deu um propósito para financiar esse ministério, os dois estão travados. Quando você falar, não, o meu propósito é para poder financiar aquilo ali, Deus vai desatar em você para desatar aqui. Quem entendeu? Por último, pastor, por que eu tenho que ter comunhão? Por que eu tenho que estar junto? Por que eu tenho que andar perto? Porque quando nós andamos perto, nós fazemos a libertação para uma geração. A Bíblia fala que por causa de Moisés e Arão, houve libertação para o povo que estava escravizado. Querido, tem muita gente presa, esperando que a igreja se une para realizar o seu propósito. Ei, irmãzinha, tem pessoa que você vai ganhar que o pastor nunca vai ganhar, só você que vai ganhar. Ei, irmãozinho, eu acho lindo quando um traficante converte. Eu falei, pronto, agora sim, agora a gente entra. Porque, irmão, quando o traficante converte, você sabe que o problema dos crentes é quando o crente fica crente. Quanto mais tempo de crença você tem, menos contato com o mundo você vai tendo. Já notou que seus amigos estão diminuindo do mundo? Uma igreja que não ganha alma, ela não ganha mais ninguém, porque o novo convertido, ele está fresquinho, ele está cheio de amizade não crente, ele ganha todo mundo. Agora, quando o cara fica crente 10 anos, manda ele lá fora para você ver. Ele não sabe nem falar. Quem está entendendo? Então, a igreja precisa ser apostólica. A igreja precisa entender que, na comunhão, esses ministérios começam a se romper. Essas coisas começam a acontecer. Então, você começa a ativar essa comunhão, esse relacionamento. Ah, irmão, vai começar, cada coisa louca vai começar, cada coisa que Deus vai começar a fazer. Porque nós entendemos que andando junto, a gente se completa. Eu preciso de você, irmãos. Eu preciso da Catedral de Sintra. Eu preciso do Estevão. Eu preciso do Hudson, eu preciso do Paulo. Preciso do André, preciso do João, preciso da Maria. Eu tinha uma irmãzinha lá na igreja chamada Irmã Beth. Ela não sabia falar, não sabia escrever, não sabia fazer nada. Mas tinha um dia que eu chegava na igreja batida, ela passava por mim na porta e batia a mão e falava assim, pastor, eu estou orando pelo senhor, viu? Aquilo ali era tudo, eu me levantava igual um leão. Eu falei, é hoje! Por quê? Porque a Irmã Beth está orando por mim, e a oração da mulher. Ela trabalhava na minha casa, irmão, fazendo limpeza. Eu lembro quando um dia uma perseguição, uma calúnia, junto levantando contra mim, e ela limpando na caladinha a cozinha. De repente ela virou para mim e falou assim, pastor, desiste não, viu? Eu estou nessa igreja tem 20 anos, já vi isso aqui várias vezes. O senhor nunca está enfrentando esse grupo aqui. Não desiste que eu estou contigo. Irmão, acabou. Acabou. O ministério daquela mulher era sempre de uma palavra de apoio. Olha que ministério. Talvez, irmão, as pessoas estão precisando só do seu abraço, só do seu sorriso. Pastor, não sei pregar, só um abraço. Já viu que tem gente que tem o abraço dela é uma pregação, ela abraça a gente desmonta. Rapaz, isso é de Deus. Ministério do abraço e do sorriso. Tem gente que o sorriso dela muda a vida da gente. Ela dá um sorriso e fala assim, rapaz, você não é bonito, mas seu sorriso. Pastor, como é que eu acho meu propósito? Vou te dar uma dica para a gente terminar. O que é que te incomoda? O que é que você vê incomoda? Quando você vê, te revolta? O que é que você vê quando você vê, se revolta, meu irmão? Você vê, você fica revoltado, o quê? Pensa aí. O que, minha irmã? Você vê, te revolta. Você vê assim e fala, pastor, eu fico revoltado. O quê? Eu, por exemplo, fico revoltado quando vejo injustiça. Eu faço de graça. Eu tenho uma causa agora que eu vou fazer de graça. A pessoa não tem dinheiro, vou fazer de graça, porque ela sofreu um abuso de autoridade. Vou fazer de graça, porque eu fico, eu não aguento ver injustiça, eu não aguento, eu compro briga, eu fico nervoso, eu não aguento ver injustiça. Isso mexe comigo. Segunda coisa, eu não aguento ver gente burra. Eu não aguento ver gente idiota. Quando eu vejo idiota, eu vem cá, vou te ensinar, você vai ficar melhor, você não vai ficar burro. Eu tenho dificuldade com gente que não pensa. Vem cá, vou te ensinar você vai pensar. Vou te ensinar, faz assim, 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 assim. Você aprendeu? Não, bota de novo. Fica em pé. Qual é o teu propósito, irmão? Pastor, eu chego na igreja, eu fico revoltado quando eu vejo as coisas fora de lugar. Pronto, achou o teu propósito.
Pastor, eu passo na rua, vejo as crianças na rua. Pronto, achou o teu propósito. Vai fazer um ministério de ação social. Pastor, eu passo na rua. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu já fico revoltado. Eu sou revoltado com essas calçadas de Portugal. Ou calçada que derruba os velhinhos. Então, quando eu estou andando na rua, que eu vejo um velho andando, eu já encosto nele. Porque eu detesto ver um velho caindo. Eu acho uma judiação com uma pessoa. Eu adoro cuidar de gente que tem problema. Problema não, pessoas idosas que são vulneráveis. O que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Porque me revolta ver alguém que já passou tanta história de vida ser humilhado pela sociedade. Isso me revolta. O que te revolta? O que mexe com você? Aproxima de alguém, fala com o pastor, eu tenho um propósito, me ajuda com isso aqui. Ele vai falar, conecta com o José, eu falo, conecta com a Maria, daqui a pouco forma um grupo na igreja e vai começar a romper. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu clamo nessa noite, meu Deus, por essa igreja de Sintra. Pela vida do pastor, meu Deus, que nos confiou trazer essa palavra de alinhamento para o seu povo. Pai, ao terminar essa reunião de comunhão, nós estamos falando de comunhão, que um se encoste no outro, que um se aproxime no outro, que um compartilhe o sonho com o outro, que um junte com o outro e fala, cara, eu tenho um sonho, I have a dream. Senhor, eu tô na vontade de fazer um negócio de velho. Cara, eu também tô. Senhor, aproxima o ministério, conecta propósito, conecta pessoas, meu Deus. Que ao terminar essa reunião hoje, meu Deus, um encoste no outro e fala, cara, completa o ministério. Cara, eu não sei falar, me ensina. Cara, eu também, mas eu não sei estudar, me ensina. Mas um vai completar o outro, meu Pai. E essa igreja vai ser uma igreja poderosa, de ministérios multifuncionais, onde pessoas vão romper, meu Deus. Ninguém vai ser melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Vamos ser um só no corpo de Cristo. Eu libero essa palavra nessa igreja, desato a liderança dessa igreja para cumprir um propósito, meu Pai. Eu libero agora, ó Deus, toda barreira que está aqui, barreira, meu Deus, de pessoas que acham incapazes, que acham que não tem condições, pessoas que acham que não tem dinheiro, pessoas que acham que não tem recurso. Meu Deus, nessa manhã eu desato esse propósito agora e desfaço, meu Deus, isso na autoridade do nome de Jesus, e libero agora um tempo de unidade, de comunhão e de ativação no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Se conecte, se relacione. Seja uma bênção na vida de alguém, seja uma bênção em alguém, em nome de Jesus.